Médicos de Rio Preto realizaram uma cirurgia inédita no Brasil. É o primeiro transplante de células-tronco em uma paciente que sofre com uma doença grave que não tem cura. O sucesso do procedimento abre precedentes para que mais pessoas sejam beneficiadas por essa inovação na medicina. Há 4 anos, Gisele foi diagnosticada com a doença de Crohn. A jovem, que sempre foi saudável, começou a sentir dores fortes, perdeu peso e teve que abandonar o trabalho. No começo até trabalhei bem doente, mas era impossível. Depois em casa ficou até difícil de eu lavar um copo. Eu não tinha vida, eu não tinha mais expectativa de vida. A doença inflamatória que Gisele teve é muito grave. Afeta o aparelho digestivo, principalmente o intestino grosso e o delgado. A dona de casa tomou vários remédios, até que nenhum deles fazia mais efeito. Não tínhamos mais outra opção de tratar ela. Foi quando nós, conversando com o Dr. Milton, que mexe com essa parte, ele é hematologista e já mexe com o transplante de células-tronco para outras doenças, e que então, numa conversa informal, nós acabamos tendo a ideia de tentar o transplante de célula-tronco para Gisele. O hematologista especialista em transplante de medula óssea, Milton Ruiz, foi o médico responsável pelo procedimento. Essas células são preparadas, são manipuladas e posteriormente, após o uso de alguns medicamentos que reduzem a defesa da paciente, você reinfunde essas células, objetivando uma modificação das defesas desse organismo. Foi aqui neste hospital de Rio Preto que os médicos fizeram o procedimento, que é inédito no Brasil. Até então, o transplante de medula óssea nunca havia sido realizado aqui no país em pacientes com a doença de Crohn. Ele é muito comum nos Estados Unidos e agora pode representar esperança também para brasileiros que têm a doença e não respondem mais ao tratamento com medicação. 8 meses depois da operação, Gisele leva uma vida normal. Me sinto muito bem. Eu consigo fazer todas as minhas atividades, coisa que eu fiquei parada há 4 anos, mais ou menos, praticamente parada. Sem vida social, entendeu? Sem nada. E agora eu consigo fazer tudo. Igor tem a doença de Crohn, faz tratamento com remédios e ficou feliz em saber que já existe uma outra possibilidade para pessoas que sofrem com esse problema. Ainda bem, né? Porque se não fosse assim, é difícil conviver com aquela dor, com esses sintomas. Não dá para viver, não. Por enquanto, o transplante de células-tronco para pacientes com doença de Crohn não é pago pelo SUS nem por convênios particulares. A Gisele só conseguiu fazer a cirurgia depois de entrar na justiça contra o plano de saúde solicitando o pagamento.